Ora, viva, muito bom dia. Hoje vamos trabalhar exercícios sobre limites, quando o n tende para o infinito. Quando o n tende para o infinito, podemos não escrever, já sabemos, quando apresenta o n abstrato, o limite tende para o infinito, e que dá o número de Neper ou simplesmente Euler. Neper e Euler são dois personagens diferentes e que todos esses dedicaram estudo fundamental sobre esse tipo de limite. Tanto que podemos chamar do número de Neper ou simplesmente Euler, ok? Então, o limite que apresenta-se assim, com esta característica, 1 mais 1 sobre n elevado a n, este tipo de limite sempre dá Euler ou simplesmente número de Neper, que representa-se por este símbolo E. Então, para que o estudante descubra que este limite tem a ver com o Euler ou número de Neper, o estudante deve prestar a seguinte atenção. Esta fração, ok, tem o denominador igual ao expoente do argumento do limite. Ok? Preste bem atenção nesse detalhe. O denominador da fração deve ser igual ao expoente do argumento do limite. Quando assim acontecer, então este limite dá o valor de Euler. E o Euler elevado ao quê? Unidade. Unidade, este expoente de Euler é o valor do numerador da fração. Simples quanto isso. Esta é a regra, nada mais. Ok? Depois vamos ver um exemplo como é que nós podemos trabalhar este exercício aqui e para chegarmos à conclusão que isto dá-nos o valor de Euler, seja qual for o expoente. De uma forma generalizada, o limite que dá Euler deve ser igual a 1 mais a fração o numerador x, significa qualquer que for x, ok? Sobre o denominador o x, o expoente deve ser igual a x. Então, a unidade mais uma fração com qualquer valor do numerador, o denominador sempre deve ser igual ao valor do expoente. Quando assim se der, então aqui este limite será igual. Isto aqui é o número de Neper, porque já temos igualdade dos expoentes. Desde que tenha igualdade do denominador e expoente, então isso é Euler. Então elevado a x, que é o expoente da fração. Simples quanto isso. Agora, diante de exercício, o estudante terá que usar vários recursos de matemática para reduzir o argumento, de modo que tenhamos o número do denominador, aliás, o denominador igual ao expoente. Como nós vemos aqui, não temos igualdade, por isso não temos como determinar o limite deste. Isso já não pode ser igual a Euler. Para que seja igual a Euler, é importante que o denominador seja igual ao quê? Seja igual ao expoente. Então, não apresentando esta igualdade, o estudante deve recorrer vários recursos da matemática que lhe permitem igualar ou estabelecer esta igualdade. Os recursos, o estudante deve capitalizar a informação sobre a multiplicação de potência, okay? Multiplicação de potência, trabalhar os valores fracionários, tudo isso tem que ser chamado para resolver este tipo de exercício. Ora, vejamos, vamos ver como é que nós vamos proceder à resolução deste exemplo aqui. Portanto, como nós vemos que aqui temos unidade, aqui temos uma fração, já nos lembra esta definição, mas o denominador e o expoente são diferentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Olhando com muita atenção, eu vejo aqui adição de quê? Adição de expoente. E quando é que se dá adição de expoente? A adição de expoente, como eu disse, tem que capitalizar aqui vários recursos da matemática para chegar a requisitos de resolução. Então, aqui teremos o seguinte, limite, ok, do quê? Teremos aqui limite de 1
mais 2 sobre n elevado a n vezes. Aqui temos adição de potência, de expoente. A adição de expoente provém da multiplicação de potência, de mesmas bases, ok? Com expoentes diferentes. Ok? Com expoentes diferentes. Então, nós sabemos da regra de multiplicação de potência, mantém-se a potência e adiciona-se os expoentes. Significa que esta adição é a conclusão deste trabalho aqui. Então, eu preciso voltar à origem para usar isso como recurso para resolver e determinar este limite aqui. Depois de eu ter feito isso, pronto. Então, como nós podemos ver, esta parcela já temos o Euler, porque o que nós dissemos, temos aqui o denominador igual ao expoente. E quando é assim, o limite é igual a Euler elevado a x. X o que é? O expoente do quê? Expoente, o x, este x corresponde o numerador da fração. Neste caso, o nosso numerador é 2. Então, significa esta parcela, isto dá-nos Euler, né? Euler, o nosso expoente aqui é 2. É 2 vezes, então, aqui o que nós temos? Aqui já não podemos voltar ao quê? A Euler, por quê? Porque aqui temos um número real, aqui não temos uma variável. Quando não temos uma variável, este é um limite normal, quando o n tende para o infinito, ok? Quando o n tende para o infinito, se a gente substituir aqui infinito, qualquer número elevado ao infinito é igual a zero, ok? É igual a zero, e 0 mais 1 é igual a 1, 1 elevado a 3 é 1 vezes 1, ok? Esta parcela aqui dá-nos 1. Então, o nosso limite teremos aqui Euler ao quadrado vezes 1 é igual a Euler ao quadrado. Simples quanto isso. Espero ter ajudado. Caso tenha alguma dúvida, não hesite de escrever lá nos nossos comentários, porque eu daqui vou visitar e procurar dar satisfação da dúvida em relação a este exemplo.